Saudações, meus amigos do canal Russificando, mais uma transmissão para vocês aqui da cidade de São Petersburgo, agora durante as festividades de Ano Novo, inverno russo. Está muito frio lá fora e as pessoas vão cada vez mais chegando para ver a beleza que é o inverno na Rússia. Cidades cheias de luzes. O que é o inverno aqui? O inverno aqui não é só frio, é a neve branca, é o gelo azul. É o Ano Novo, que é uma das festas mais felizes aqui da Rússia. Então, por isso, eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos, que assim você ajuda a promover o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Rússia. Assim você ajuda a promover a propaganda da cultura, que é o que nós fazemos aqui. Então, já falamos muito aqui e vamos para o tema principal. Tem gente que diz que poesia é coisa de viadinho. Infelizmente, nós sabemos que essas pessoas no Brasil, elas existem. Pois tá aí, eu adoro poesia e sou muito macho. E não acho que isso é algo que compromete, né, a sanidade física ou mental do homem. A Rússia não é um país apenas de campeonato de futebol. Na semana passada, nós tivemos um evento sensacional aqui na cidade de São Petersburgo, que foi o campeonato de poesias Владимир Маяков. Помешали они виртуозу болотного блюза. Император качается в такт на бурлящей Неве. Грибоедов продрогший пьет виски у старого тюза. И в нем меня мучает память о том, чего я не помню. Кто-то подул на линии расплылись, закатное небо блюдце с царапинами проводов разбивается о Eles leram diversos poemas que mostram, né, a grandeza da Rússia e da sua cultura. A língua russa é uma língua muito bonita, é uma língua que permite a você fazer uma série de rimas, fazer poesias com um conteúdo muito rico, com conteúdo muito interessante, sem comprometer o sentido da sua poesia, do seu poema. E essa, aliás, é uma das características da língua russa, é a questão da rima. Ou seja, na língua russa, quase todas as poesias, quase todos os poemas, quase todos eles, você tem rimas no final, sem, mesmo assim, tornar o seu conteúdo infantil ou, digamos, sem expressar devidamente aquilo que você sente. E nisso, na minha opinião, está a beleza da língua russa. A língua russa ela é uma língua bastante versátil. Só para vocês terem uma ideia, é talvez a única língua no mundo na qual você consegue escrever uma história inteira, apresentando introdução, desenvolvimento e conclusão, utilizando apenas uma letra. Existe um vídeo chamado O Primeiro Beijo, Первый поцелуй, no qual uma história é contada durante quase 5 minutos, utilizando exclusivamente uma letra. Uma coisa que você não consegue fazer no espanhol, nem no português, nem no alemão, e muito menos no inglês. Mas na língua russa você consegue. Para vocês verem, é a questão da versatilidade. Os russos, eu ousaria até dizer todos eles. É até difícil você imaginar uma exceção. Gostam de poesia. Russo é praticamente sinônimo de poesia. Quando você lê mesmo autores modernos, você encontra poesias, a propósito, com rima, né? Esse é um grande diferencial. Muitas vezes, quando eu traduzo a poesia brasileira para o russo, então, alguns amigos que me auxiliam nessa tarefa, russos, eles sempre ficam impressionados com o fato de não ter rimas na poesia. Né? Para eles, digamos, é quase como um encontro executivo no qual as pessoas vão sem terno e gravata, por exemplo. Digamos, é muito estranho no sentido de ser diferente para eles. Claro que a tradição literária brasileira é uma tradição muito diferente, formada principalmente a partir do modernismo.
Então foram seguidos, quer dizer, outros princípios, é um produto histórico totalmente diferente, digamos assim. Entretanto, uma coisa que me deixa muito triste é a forma como muitas pessoas no Brasil têm um descaso muito grande com a cultura nacional, com a sua literatura, com a sua cultura. E nesse sentido, a cultura russa é uma cultura que tem muito a ensinar. A Rússia não é apenas armas, como algumas pessoas dizem, não é apenas guerras, como eu já cheguei a ver blogueiros completamente ignorantes quanto à cultura russa falando a respeito da Rússia. A Rússia é uma cultura muito rica. É a cultura de mais de 300 povos juntos, formando todo um mosaico cheio de surpresas, cheio de coisas. E quando você estuda a poesia russa, então você descobre muita coisa sobre a cultura russa. Quando você lê as poesias de Anna Akhmatova, de Marina Tsvetaeva, ou mesmo de Vladimir Mayakovsky, Lermontov, Alexander Chorny Sokolov, dentre tantos outros, inclusive nomes modernos, como por exemplo Eduard Limonov, que escrevem poemas incríveis. E o que é interessante da poesia? Geralmente se diz que na Rússia os escritores se dividem em dois, né? Os da poesia e os da prosa. De acordo com um amigo meu que escreve poesia, geralmente os mestres da prosa são poetas fracassados, como por exemplo o Nikolai Gogol. Nikolai Gogol, que escreveu o meu romance favorito, que é o Taras Bulba. Nikolai Gogol, ele escrevia poesia, mas ele ficou tão frustrado com os resultados da poesia dele que ele saiu na cidade de São Petersburgo, passando em cada loja que vendia os livros de poesia dele, comprando esses livros para depois queimar todos eles. Ele fez isso em inúmeros momentos da sua vida. Ele queimou muita coisa que ele escreveu. Às vezes eu fico imaginando o que o deixou tão frustrado para ele ter chegado a ponto de ter queimado, né, obras nas quais ele deve ter certamente gasto horas, né, dias, talvez até anos da sua vida. Dostoiévski é outro. Dostoiévski começou escrevendo poesia, né, ficou frustrado, então acabou produzindo grandes resultados como Crime e Castigo, como Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Demônios, dentre outros. E assim eu poderia citar vários nomes, o próprio Tolstói. Tolstói é um poeta frustrado, que por isso passou para a prosa. É muito comum isso acontecer na história da literatura russa. Quer dizer, o camarada começa escrevendo poesia, fica frustrado, então de repente alguém não gosta e aí passa a escrever prosa. O poeta, nesse sentido, ele é mais completo. O poeta, quer dizer, aqueles que se afirmam na poesia, eles dificilmente têm a necessidade de, digamos, passar para a prosa e mesmo assim escrevem grandes trabalhos poéticos, começando pelo próprio Vladimir Mayakovsky. A poesia ela apresenta uma grande vantagem em relação à prosa, que é o fato dela ser muito mais curta do que a prosa. Em alguns minutos, em alguns casos até mesmo em alguns segundos, você lê uma poesia. Só que poesia também não é para todo mundo. Por quê? Porque a poesia ela tem uma coisa chamada contexto. E se você não entende, por exemplo, o que é contexto, então para você fica difícil entender aquela poesia. Por exemplo, talvez para alguém que mora na Noruega ou na Suécia, seria difícil uma pessoa assim entender um poema como, por exemplo, O Bicho. Ou para uma pessoa, digamos, no Brasil, entender um poema como A Rússia é uma grande força, Россия Великая Сила, de Alexander Chorny Sokolov. Моя березовая Русь, моя страна, моя Россия, сейчас сильная Русь, многострадальная Мессия. Quer dizer, que ele rima, por exemplo, Messia e Россия. Quer dizer, você tem... E sem comprometer o sentido claro da poesia.
É aí que está o brilho da língua russa. E nessas horas é que a gente vê que a Rússia tem muita coisa para ensinar. Muita coisa para ensinar, porque no Brasil, por exemplo, é até triste, eu diria quase deprimente dizer isso. Eu vi certa vez na internet era um áudio, ainda que isso seja brincadeira, digamos assim, porque é difícil imaginar uma coisa, se bem que cá entre nós, eu não duvido de mais nada nesse Brasil. E, digamos, já vi sérios indícios de que isso pode acontecer. Mas, ainda que isso seja brincadeira, é uma coisa, digamos, muito baixa. Por exemplo, é difícil imaginar algo nesse sentido, por exemplo, aqui na Rússia, ou mesmo talvez em algum outro país com elevada cultura. O que mostra que o Brasil tem muita coisa a aprender com esses países. Então, sobre o que falava esse campeonato? Para que vocês entendam do que eu estou falando, da gravidade do assunto, mulheres tapem os ouvidos durante 10 segundos. Tratava de um certo campeonato de punheta. Um áudio que foi divulgado em grupos de Facebook, de WhatsApp, é uma coisa completamente bizarra. Quer dizer, eu não quero nem imaginar quais eram os critérios para sair vencedor desse campeonato. E isso, infelizmente, essa inclinação excessiva para questões banais que, infelizmente, a gente vê no Brasil, acaba acaba servindo como uma espécie de buraco negro, sem referências, acaba servindo como uma espécie de buraco negro para a própria cultura brasileira, para a cultura e, claro, para o futuro de um país, de uma nação inteira. Então, vocês vão ver um pouco aqui do Campeonato de Poesias de São Petersburgo, no qual talentosos jovens expuseram a sua arte, entre os quais homens, mulheres, inclusive um deles também é reencenador histórico do Exército Vermelho, barbudo, né? Um mujik, por assim bem dizer, né? Para quem acha que pessoas que se interessam, por exemplo, né, por questões mais, digamos, que envolvem mais energia, são necessariamente pessoas que não têm talento para as artes. Vocês vão ver agora o Campeonato de Poesias Vladimir Mayakovsky, na cidade de São Petersburgo. Vocês estão vendo aqui o Campeonato de Poesias, destinado a Vladimir Mayakovsky, em São Petersburgo, agora na biblioteca. Vejam só a quantidade de pessoas que compareceu. Друзья, если кто-то видел замечательного поэта Арчита, пригласите его, пожалуйста, занять свое место в жюри.